Tinha uma outra empresa antes que era voltada para o mercado de treinamento. Então, sempre trabalhei com educação. Trabalho com educação há 10 anos. Eu dou aula de alemão, né? Dava aula de alemão há muito tempo. E eu gostava muito disso. Gostava muito de Alemanha. E a única forma que eu conseguia ver de monetizar esse conhecimento era dando aula de alemão. E aí eu comecei a ver várias pessoas, tipo, alunos meus, indo para a Alemanha. Surgindo pessoas para que eu desse aula. Só falavam inglês e que precisavam aprender o máximo de alemão que eles pudessem em 3 meses. E aí eu comecei a ver isso, esse movimento de pessoas indo pra Alemanha sem falar alemão. O meu rolê sempre foi dar acesso a essas pessoas, porque a realidade da minha família mudou muito por causa do colégio, por falar alemão, por ter ido pra Alemanha. E eu queria, tipo, que as pessoas tivessem esse conhecimento. A sua ideia era criar um curso de alemão. Era. Vender um curso de Era alemão. vender um curso de alemão. E quando que mudou? Quando que mudou? Quando eu comecei a ver as pessoas passando sem alemão e quando eu entendi que talvez as pessoas não tivessem dispostas a aprender alemão para conseguir uma vaga na Alemanha, mas que se eu conseguisse aprovar as pessoas para a Alemanha, elas aprenderiam alemão depois. Então, aí eu precisava entender se as pessoas iam conseguir passar só falando inglês. E qual que seria esse nível de inglês? Meu inglês é péssimo. No máximo intermediário. E seu inglês? O meu inglês. Falo mal em inglês e eu falei, cara, se eu preciso conseguir passar para vagas na Alemanha só falando inglês, porque eu preciso convencer as pessoas que elas conseguem ser aprovadas só com inglês, mesmo que não seja um inglês fluente. E aí eu me propus a me candidatar para essas vagas. Propôs a candidatar para vaga só para mostrar que seu processo era efetivo. Sim, que o meu processo era efetivo. Eu já trabalhava, assim, eu ajudava as pessoas a construírem processos de candidaturas acadêmicas, que era tipo, fazer todas as criações de documentos de candidatura, currículo, carta de motivação, enfim, tudo que a pessoa precisava para passar para uma pós-graduação na Alemanha. Não só pós-graduação, para graduação, né, intercâmbio, a título de intercâmbio, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu já ajudava essas pessoas. E aí eu falei, cara, eu vou utilizar esses documentos e vou adaptar para uma candidatura profissional. E aí eu comecei a ser chamada para as entrevistas. E eu fui chamada para 6 entrevistas. 6 entrevistas. E passei para 3 vagas. 2 na Alemanha e uma na Holanda. 6.500 euros, o maior salário. O maior salário. O maior salário. Ah, era 4 e pouco. Uma coisa assim. 4 mil euros, o menor salário. O menor salário. Eu tinha feito um curso em 2017 para parte de Inside Sales, que é parte tecnológica de vendas. Não é sobre vender, é tipo ter um processo de vendas em escala. E aí eu sabia isso tudo. A parte tecnológica na Europa tá menos evoluída do que aqui. Tipo, mercado de marketing é menos evoluído do que aqui. Mercado de vendas é menos evoluído do que aqui. Então, uma das vagas que eu passei, que foi a do maior salário, a vaga tava aberta há 2 anos. Eles estavam dispostos a me esperar 6 meses para eu ocupar aquela vaga. Então, o que acontece? Eles realmente estavam precisando de pessoas, né, de profissionais que trabalhem dentro dessa área tecnológica. Que, enfim, que aqui no Brasil a gente tem mais desenvolvido que na Europa. Eu sempre gostei de questão de construção de carreira. Mexi com isso, sempre trabalhei com isso. Eu fui uma pessoa muito preocupada com carreira o tempo todo. E eu fiz vários cursos, várias imersões nesse sentido. Fiz vários cursos da Fundação Estudar. Fiz curso na Gama Academy. Eu me voltei muito para isso o tempo todo. E quando eu tinha uma outra empresa que era voltada para treinamento de universitário, a gente preparava essas pessoas também na questão de carreira. Então eu tô no mercado de treinamento há muito tempo. Tinha uma outra empresa antes que era voltada para o mercado de treinamento. Então, sempre trabalhei com educação. Trabalho com educação há 10 anos. Então, foi um conhecimento construído ao longo do tempo. Não foi uma coisa tipo, comecei a preparar pessoas para a Europa. Não foi isso. Foi uma construção de conhecimentos dentro do mercado de carreira, dentro do mercado internacional. Eu sempre trabalhei com coisas ligadas à Alemanha. Sempre. Então, desde que eu voltei da Alemanha, eu comecei a trabalhar com isso. Dando aula de alemão. Eu morei na Alemanha, eu sempre trabalhei com a Alemanha, desde que eu voltei de lá, e eu fui construindo esse conhecimento. Enquanto eu trabalhava com a Alemanha, eu não sabia como monetizar isso. Então eu trabalhava com a Alemanha paralelamente, e eu tinha uma empresa de outra coisa, que era voltada para o mercado de treinamento. Então, paralelamente, tinha toda essa questão de carreira e tinha essa questão do mercado internacional. Então, essa coisa do Eurostart agora
foi uma construção da minha vida. Foi, tipo, ter estudado no Cruzeiro, que foi um colégio alemão, tipo, pô, foi o primeiro país que eu fui na vida, foi a Alemanha. Então, primeiro, quando eu tinha 10 anos, meu sonho era ir no Oktoberfest. Você preparando pra Alemanha, se preparava pra todo mundo. Sim, e aí a Alemanha é isso, a Alemanha é uma terra de excelência, exige mais das pessoas. E eu achei, era uma teoria minha, no início do projeto todo, que se eu preparasse as pessoas pra Alemanha, elas, como consequência, iam acabar passando para outros países. E foi o que aconteceu. Hoje a gente tem aprovados, né, na data desse vídeo, para 26 países. Para diversos países na Europa, todos os países da Europa Central, Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Abu Dhabi, Líbano. Líbano. Eu não sabia. Pois é, Líbano. Também não achava que as pessoas iam passar pra Tesla, não achava que as pessoas podiam passar pra BMW, pra Volkswagen, pra ThyssenKrupp, pra, sei lá, pra Volvo, pra Lego. Quando você passou nesse primeiro emprego te oferecendo 6 mil euros, por que você não foi? Porque a minha proposta nunca foi ser empregada. A minha proposta nunca foi ter um emprego, assim, eu não me via, eu nunca me vi, eu nunca me vi tendo um emprego. Eu achava que eu era uma pessoa, eu acho, que nasci pra empreender. É isso que eu amo. Por mais que seja uma loucura e que eu não recomendo pra ninguém, é isso que eu gosto de fazer da vida. A minha proposta era essa, a minha proposta era empreender, a minha proposta é o Brasil, eu amo o Brasil, eu amo o Rio. Naquele momento não era o que eu queria fazer. Hoje eu continuo amando o Rio. Amando o Brasil, mas não iria por uma imigração de trabalho, assim, não é minha proposta mesmo. A minha proposta hoje, se eu fosse pra Europa, não é o que eu quero no momento, mas quando eu for pra Europa, com a cabeça que eu tenho hoje, quando eu for pra Europa, provavelmente vai ser só uma imigração, vai ser só uma mudança, não vai ser uma proposta de imigração de trabalho. Com o que eu consegui desenvolver hoje, né, a nossa mentoria, né, é um sucesso absoluto, tem mais de 500 aprovados para 26 países diferentes, para diversas empresas gigantes, Amazon, Tesla, Volvo, Lego, ThyssenKrupp, Trivago, e várias outras empresas menores com salários gigantes. Fora a imigração para a Alemanha batendo todos os recordes desde sempre. Eu acho que isso só mostra um resultado de tudo isso que eu plantei, de tipo levar essa palavra para pessoas que tipo ir para a Alemanha é um caminho. Hoje a gente tem o projeto, né, empresa tem tanto sucesso que eu posso morar em qualquer lugar do mundo. Então eu não preciso me restringir à Alemanha, porque a Alemanha é maravilhosa. Mas, sei lá, talvez eu prefira Barcelona. Talvez eu prefira passar um mês em Lisboa ou na Austrália. Então eu acho que meu movimento talvez nunca tenha sido, não sei, sobre as pessoas morarem na Alemanha. Mas mais sobre as pessoas terem liberdade financeira. Sobre as pessoas poderem ser donas dos próprios destinos. De tipo, delas morarem onde elas quiserem, delas comprarem o que elas quiserem, delas fazerem o que elas quiserem na vida delas. Delas terem qualidade de vida. Então, talvez nunca tenha sido sobre a Alemanha. Talvez eu só tenha usado a Alemanha como caminho para dar acesso para as pessoas de coisas que elas não teriam normalmente no Brasil. Porque esse sempre foi o meu sonho. Era isso que eu queria fazer. Eu queria que as pessoas tivessem acesso, porque a vida da minha família mudou por causa desse rolê todo de Alemanha.